O estudo dessa noite, pessoal, vai ser bem-aventurados os que têm puro o coração, porquanto verão a Deus. Mateus, capítulo 5, versículo 8. Inclusive, o texto é até um pouco maior, mas eu peguei só um trecho dele e depois vocês vão entender por que eu vou explicar, né? Então, para que a gente comece, eu vou fazer a leitura dessa frase, né? Vou fazer a prece inicial e aí a gente começa o estudo, né? A frase é a seguinte, pessoal, e ela vai fazer um pouco mais de sentido para o final do estudo, né? Quando eu conseguir aqui entregar para vocês todo o conteúdo aqui que eu preparei. A frase diz o seguinte: a pureza de espírito e a ociosidade são incompatíveis. Quem disse isso foi Mahatma Gandhi, tá? Então guardem essa frase, porque ela vai ser útil mais lá para frente. A pureza de espírito e a ociosidade são incompatíveis. Então vamos, nesse momento, elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, pedindo que nos abençoe a todos nós que estamos reunidos agora em pensamento, em coração e em vibrações, para que possamos uma vez mais estudar a Sua Palavra, trazer a Sua Palavra aos nossos corações e aos corações de todos aqueles que porventura estejam nos acompanhando em cada um dos nossos lares, né? Pois sabemos que nunca estamos sozinhos, e que possamos, Senhor, nessa noite, angariar um pouco mais de conhecimento, de informação e principalmente de reflexão, para que a gente possa melhor conduzir as nossas vidas, né? E assim sermos melhores seres humanos, sermos melhores filhos, pais, maridos, esposas, companheiros de trabalho, companheiros de vida, seja lá o que for. E que tenhamos também a companhia dos nossos guias e protetores, Antônio Mirajara, Vovó Maria, Dr. Felipe, para que possamos fazer o estudo desta noite. E é em Teu santo nome, Senhor, em nome dos nossos guias e protetores, que te pedimos a licença e as bênçãos para o início dos estudos desta noite. Que assim seja, graças a Deus. Bom, como eu comentei para vocês, o título é Bem-aventurados os que têm puro o coração, porquanto verão a Deus. Então vamos ao texto, né? Depois a gente começa a elaborar em cima do texto. O texto diz: apresentaram-lhe então algumas crianças, a fim de que ele as tocasse. E, como seus discípulos afastassem com palavras ásperas o que lhes apresentavam, Jesus, vendo isso, zangou-se e lhes disse: deixai que venham a mim as criancinhas, e não as impeçais, porquanto o reino dos céus é para os que se assemelham. Digo-vos em verdade que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E depois de as abraçar, abençoou-as, impondo-lhes as mãos. Então esse é o texto que a gente vai estudar essa noite, né? E como eu comentei, o texto ele segue um pouco mais com algumas outras coisas. O problema é que eu fiquei empacado numa parte que lá para frente eu vou falar para vocês, e aí eu preferi focar só nisso daqui, porque simplesmente essas 1, 2, 3, 4, 5 linhas já me trouxe bastante reflexão. Então vamos lá. Quando Jesus ele chama a atenção dos discípulos com relação às crianças que eles não estavam deixando que se aproximassem dele, Jesus aproveita a oportunidade para deixar um ensinamento para a gente, né? E ele utiliza as criancinhas como símbolo, né? A gente sabe que ele fazia muito isso, né? As parábolas estão aí para mostrar todo o simbolismo que as ocasiões e os momentos que se apresentavam, ele convertia aquilo em alguma forma de ensinamento.
Então, como naquela hora estavam as criancinhas, né, ele as utilizou como um simbolismo para esse momento. E por que ele usou as criancinhas? Né? Ele diz: digo-vos em verdade que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. Ele está pegando ali, né, algumas coisas que são básicas de criança. Né? E se eu perguntasse para vocês todos aí, o que vocês veem em uma criança, provavelmente vocês iam listar tudo isso que eu botei aqui. Né? Você vê na criança a beleza da criança em si, a pureza do coração, né? A simplicidade, a humildade, alguma das coisas que a gente carrega, né, como adulto já, né, egoísmo, inveja, orgulho, essas coisas, tudo isso em crianças assim, até uma determinada idade, né, que depois a gente vê algumas modificações, isso você não vê, né? E isso tudo, pelo que a gente estuda na doutrina espírita, né, e naquelas religiões que têm como propósito elevar o homem, a gente vê que esse tipo de sentimento, né, esse tipo de comportamento não nos eleva como seres humanos. Né? Então Jesus pegou esse exemplo das crianças, esse simbolismo, né, com essas características, e deixou a mensagem para nos informar de que sem essas características nós não vamos conseguir entrar no reino dos céus. Né? E aí eu vou começar a colocar algumas pitadas, né? Porque, por exemplo, você pode chegar e falar assim: ah, legal, mas eu sou espírita, ou eu tenho conhecimento, ou eu sou espiritualista, ou seja, que eu acredito em outras vidas, eu acredito na existência do espírito. Aquele bebezinho que está ali não é flor que se cheire. A gente sabe disso. Né? Você, quando pega uma criança, você sabe que ali está tendo um processo de reencarnação, né? E que dentro desse processo de reencarnação vem um espírito com uma longa história. Né? Então, poderia parecer menos justa essa comparação, considerando-se que o espírito da criança pode ser muito antigo e traz, renascendo para a vida corporal, as imperfeições de que se não tenha despojado. Tá? Só um espírito que houvesse chegado à perfeição nos poderia oferecer o tipo da verdadeira pureza. Tá? E olha um detalhe importante. Porque aí você pode pensar assim, pô, então Jesus se confundiu. Se ele tem ali, se a gente sabe que o espírito tem uma história anterior, e sabe que aquele bebê que está nascendo, aquela criança, não é tão pura assim, como é que fica esse negócio? Aí vem um esclarecimento muito interessante. Ó. É exata a comparação, porém do ponto de vista da vida presente. Ou seja, naquele momento, a criança, ou o espírito que renasceu, traz essas características. Ou pelo menos nós achamos que elas trazem essas características. Né? Porquanto a criancinha, não podendo ainda manifestar nenhuma tendência perversa, nos apresenta a imagem da inocência e da candura. Tá? Daí o não dizer Jesus de modo absoluto. E ó, isso é uma pegadinha de prova. Né? Se eu jogasse isso numa prova, provavelmente todo mundo ia errar. Porque ele diz assim, ó: deixai que venham a mim as criancinhas e não as impeçais, porquanto o reino dos céus é para os que se lhes assemelham. Se eu perguntasse a vocês, o reino dos céus é para criança? Muita gente diria, sim, não. Olha o que ele diz. Daí o não dizer Jesus do modo absoluto que o reino dos céus é para elas. Ele diz o seguinte: é para os que se lhes assemelhem, ou seja, que tenham aquelas características, que se pareçam com as crianças, que trazem ingenuidade, a pureza, a candura e todas essas coisas que eu falei. Certamente vocês listariam mais um lote aí. Então olha esse detalhe como é importante, como ele usou muito bem a palavra. É porque naquela época a gente não tinha esse conhecimento que a doutrina espírita nos trouxe. Né? Então isso daqui é um ponto muito importante.
E aí a gente sabe que graças à sabedoria divina, aquele que renasce, ele tem um esquecimento temporário do passado, né? A questão 392 do Livro dos Espíritos menciona isso. O espírito reencarna para uma nova oportunidade sem um acesso claro e direto aos delitos pregressos. Você imagina o seguinte, e aí eu já vou aproveitar para abordar duas situações. Você imagina se a criança que renasce se lembra de todas as tristezas, todas as amarguras que passou na vida anterior. Como é que seria se hoje a gente já tem dificuldade, às vezes, de a gente lidar com o nosso passado de 1 ano, 2 anos, 3 anos atrás? Imagina uma criança que tenha cometido inúmeros delitos, né? E outro detalhe, como que os pais, se eles soubessem o que aquele espírito traz de história, você acha que alguns pais seriam capazes de doar o amor, o carinho, o respeito e apoiar aquela criança num novo desenvolvimento? Muito provavelmente não, né? Então veja como a sabedoria divina é bacana nesse aspecto, né? Ela entrega aos pais um produto semi-pronto e eles têm a oportunidade de, nos primeiros 7 anos ali, imprimir um pouco dos valores, dos conceitos, da moral de cada um deles, para justamente aproveitar esse momento em que a reencarnação está se consolidando, né? Para que você possa moldar um pouco aquele espírito que vem, né? Então, um outro ponto aqui que eu gostaria de trazer também para vocês, que eu comentei isso, né? Faz-se necessário que a atividade do princípio inteligente ela seja proporcional à fraqueza do corpo. Por isso que você não vê um bebê andando, subindo, levantando peso ou fazendo verbalizações impressionantes. Porque aquele corpinho não comporta esse tipo ainda de atividade mental e física, né? Então, é necessário que esse estado de transição para o espírito, de um novo ponto de partida, e para que esqueça em sua nova existência tudo aquilo que a possa entravar, né? Então, é uma reencarnação, é um recomeço, é uma nova oportunidade, né? Então a gente viu, e aí é claro, né, que a partir do nascimento as suas ideias tomam gradualmente impulso à medida que os órgãos se desenvolvem, pelo que se pode dizer que, no curso dos primeiros anos, o espírito é verdadeiramente criança, por se acharem ainda adormecidas as ideias que lhe formam o fundo do caráter. Durante o tempo em que seus instintos se conservam adormecidos, ele é mais maleável, e por isso mesmo mais acessível às impressões capazes de lhe modificar a natureza e fazê-lo progredir, o que torna mais fácil a tarefa dos pais. Tá? Então o espírito ele enverga temporariamente a túnica da inocência. E assim Jesus está com a verdade, né? Quando sem embargo da anterioridade da alma, que foi o que eu expliquei antes, toma a criança por símbolo de pureza e de simplicidade. Tá? Então, para a gente fechar essa parte, a gente viu as palavras de Jesus, que o fato de ser criança, né, não dá acesso direto ao céu, que as crianças têm essas características todas que eu mencionei, de simplicidade, candura, falta de orgulho, inveja, e essas são as características que são fundamentais para que nós consigamos sermos postulantes a entrar no reino dos céus, né? E para terminar essa primeira parte, eu gostaria de terminar com uma frase do Kardec, né? Ele diz o seguinte: a pureza de coração é inseparável da simplicidade e da humildade. A pureza de coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Ela exclui todo o pensamento do egoísmo e de orgulho. É por isso que Jesus toma a criança como símbolo dessa pureza, como tomou por símbolo de humildade. Isso aqui quem disse foi o Allan Kardec. Tá? Então veja bem, o que aconteceu comigo quando eu dei uma olhada nesse título aqui, né?
para eu poder entrar na segunda parte do estudo. Eu acho que essa parte de entender esse simbolismo que Jesus fez e colocar alguns conceitos espíritas para a gente poder entender exatamente que não houve nenhum mal entendido nas palavras, eu acho que isso aí tá legal, né? Isso aí até, assim, eu diria que é o mais simples disso aqui, é isso. Desse estudo é isso. A gente pegar, ler e entender essa comparação que ele fez, levando em conta aquelas palavrinhas que eu já coloquei, né? Como se assemelham, né? Para a gente poder fazer o julgamento correto. Mas o que me chamou a atenção nesse estudo, quando eu peguei o título e eu li assim, bem-aventurados os que têm puro coração, porquanto verão a Deus, né? Aí eu falei, uau, eu já vi que eu tô frito, né? Porque eu não vou conseguir ver Deus. Já logo no título do negócio eu já fiquei barrado. Depois, quando eu li mais um pouco, aí eu falei, nossa, então o reino de Deus, então, esse é que eu não vou ver mesmo. E foi isso que ficou na minha cabeça. E como vocês sabem, eu e a Celinha, a gente gosta muito de dar umas catucadas nos estudos, né, para que a gente possa realmente sair, não só com conteúdo religioso, filosófico, né, mas que a gente também saia com um conteúdo de vida. E agora eu vou apertar todos nós, inclusive eu, tá? Então vamos agora à parte mais complexa do negócio. Voltando ao texto, Jesus diz, deixai que venham a mim as criancinhas e não as impeçais, porquanto o reino dos céus é para os que se assemelham. Digo-vos em verdade que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. Essa afirmação, gente, de Jesus sempre nos traz problemas, né? Dúvidas, questionamentos, que foi justamente o que aconteceu comigo. Todos entendemos quais valores Jesus busca destacar quando nos pede assemelhar as crianças, que foi o que foi. Isso é fácil, tá? Essa parte aí é fácil. Mas aí eu vou começar a fazer uma série de perguntas aqui, né? Mas como conciliar o comportamento infantil com as solicitações do cotidiano? Essa é a primeira. Em um mundo onde a esperteza e a subintenção causam tantas vítimas, como que a gente vai se fazer criança? Que mais? E o fato, galera, que nós não somos mais crianças, já somos adultos, já com comportamentos enraizados, que nós já temos hábitos, comportamentos, atitudes que nada se assemelham ao de uma criança, no contexto colocado aqui, tá? Como que nós vamos entrar no reino dos céus? Só que a problemática não termina aí. Apesar de termos a obrigação de sermos como crianças, nós não podemos ser crianças. O apóstolo Paulo equilibra bem essa questão quando ele diz o seguinte, que não devemos ser, abre aspas, meninos no juízo. Na malícia, sim, sede crianças. Quanto ao juízo, sede homens amadurecidos. Coríntios 14, 20. Aí a gente lembra também que, de acordo com a doutrina espírita, os mundos eles se dividem em 5 categorias: primitivos, expiações e provas, que é onde nós estamos, regeneração, felizes ou ditosos e os mundos celestes. Ou seja, a gente nem no meio chegou ainda. Onde está esse reino dos céus, já que Jesus disse, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito, pois vou preparar-lhes lugar. E, quando eu for e preparar-lhes o lugar, voltarei novamente e os levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. João 14, 2, 3. Vocês entenderam a complexidade do negócio? Eu vou repetir. A gente não é mais criança, a gente já está cheio de atitudes e comportamentos enraizados. A gente não sabe onde é o reino dos céus, porque ele falou que tem 1 trilhão de moradas, né? A gente está num planeta que
tá bem difícil da gente conseguir evoluir, né? Em virtude de tanta situação que a gente está aqui, né? E ainda tem uma orientação do seguinte, ó, seja criança em alguns aspectos, no outro seja esperto. Olha a complexidade do negócio, como é, aonde a gente está inserido. E por isso, por causa dessas complexidades aqui, que eu me fiz a pergunta, falei, caramba, como é que eu vou ver a Deus, como é que eu vou achar o reino dos céus? Se eu estou embolado nesse negócio todo que está aqui. É esse tipo de coisa que tanto a Célia quanto eu, a gente conversa muito com relação a isso, que a gente gosta de trazer. Porque aqui tem um ensinamento. Eu tenho que trazer esse ensinamento para dentro do meu dia a dia. Porque se eu não trouxer esse ensinamento para o meu dia a dia, pode ser que ele vire cultura. E o objetivo não é que ele vire cultura, para eu chegar numa rodinha e falar, é isso, sei o quê, pá, pá, pá. Não é isso. O objetivo é ação. O objetivo é outro. Vocês já imaginaram a eternidade que a gente ia levar para encontrar Deus e esse tal reino dos céus, até que a gente consiga achar isso? Imagina se Deus se locomove. Um dia ele está em Vênus, outro dia ele está em Marte, outro dia ele está numa constelação que ninguém nunca sabe, ninguém nunca viu. Como é que eu vou achar o cara se eu não sei onde ele está? Então vamos lá. Vamos refletir um pouco, pois Deus nos deu um caminho e uma solução. Afinal de contas, Deus é Pai, né? E certamente ela está muito mais próxima da gente do que nós imaginamos. Ela não está lá num mundo ditoso, né? Há milhões de anos-luz em alguma galáxia que a gente nem sabe que existe ainda, né? Existe isso também, né? Então, beleza. Então vamos fazer o seguinte. Já que a gente está no escuro, lembremos que os passos no escuro são sempre curtos, né? Vamos devagarinho, né? Um passinho de cada vez, tateando para a gente entender onde a gente está. As perguntas são essas, né? Onde está o reino do céu? Onde está Deus? Onde está o céu e o inferno? Como que eu posso voltar a ser uma criança na pureza dos sentimentos, nas ações e palavras, para que um dia possa conseguir pleitear, entrar no reino dos céus, né? Bom, vamos começar com uma dica, né? A dica é a seguinte frase: quanto mais eu sei, mais eu sou. Quanto mais eu sei, eu sou. Guardem essa frase. Para que nós possamos buscar responder essas perguntas, é fundamental que a gente faça uma viagem que a grande maioria de nós não quer fazer, que é a viagem interior. Tá? A gente sabe o seguinte, que será através dessa incômoda viagem que nós vamos descobrir o verdadeiro sentido da nossa vida. E ao descobrirmos o sentido da nossa vida, encontraremos a Deus. E veremos que Ele está dentro de nós. No momento, pessoal, que vocês e eu também descobrir qual é a minha missão na Terra, qual é o meu propósito, terá sido um passo gigantesco. Eu tenho certeza que a maioria de nós não sabe isso. A gente não sabe por que a gente está aqui, a gente não descobriu essa missão e a gente não descobriu o nosso propósito. A gente dorme, acorda, levanta, toma café, vai trabalhar, sai no tapa, ri, come, volta, dorme e a gente está nessa rotina. Achando que a nossa missão e o nosso propósito, muitas das vezes, é só trazer o alimento para dentro de casa. Nós veremos também o seguinte, né? E isso é uma coisa que é fácil de você falar, mas você está falando que você está querendo dizer que o reino de Deus, e o reino dos céus e Deus, isso está dentro da gente? É isso mesmo. Ah, não, então me prova. Beleza. Onde está o céu e o inferno?
Onde está o seu céu e onde está o seu inferno? O que te faz feliz e o que te faz infeliz? Isso está onde? Isso não está dentro da gente? Não importa para onde você vai, se você tiver um problema, ele vai contigo. É verdade ou não é? Então, a gente vai ver que esses dois lugares, que são totalmente distintos, eles moram no mesmo lugar, que é dentro da gente. Descobriremos que a vida é a mais incrível das viagens, gente, e que nós precisamos de ter a coragem de apostar em nós mesmos. Saber que é você com você mesmo nessa luta. Saber que o seu pior inimigo também é você, que se boicota nas ações, nos pensamentos, nas atitudes, no orgulho, na preguiça, na inveja e blá blá blá. O nome disso tudo, gente, é sabotadores. Todos nós temos sabotadores. Coisas que a gente... Por exemplo, eu vou fazer uma dieta hoje, mas, poxa, tem aquele docinho, vou comer só um pedacinho. Isso é um sabotador. A gente é lotado de sabotadores, lotado. Então, se você não entender o teu mundo individual, se você não entrar dentro dessa viagem, isso você não vai conseguir melhorar. Tá? A única forma de crescer e entrar no reino dos céus é fazer o que nos indicou o filósofo Sócrates, na famosa frase: conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Pô, essa frase matou, né, cara? Essa frase, na boa, ela matou. Tô chorando. Conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Ali, ele já cantava a pedra de onde estava o caminho. Tá? Que nós tenhamos a coragem de travar essa luta. Sabe por quê? Porque quando a gente se descobrir, né, quando a gente descobrir o verdadeiro sentido da nossa vida, quando a gente descobrir a nossa missão na Terra, o nosso propósito, nós seremos um ser único. No momento nós estamos na multidão. A multidão é multidão, é um bando de gente. Nós precisamos ser únicos. E a única forma de ser único é você se diferenciando dos outros, através do autoconhecimento. Tá? E isso tudo, pessoal, só para dar um exemplo, mas isso é muito teórico, você está filosofando, você está isso... Não. A gente precisa ter coragem para fazer essa mudança antes que venha alguma coisa e cause uma ruptura na nossa vida. Por exemplo, esses casos que a gente vê muito aí, né? A pessoa teve uma doença muito grave, ou teve um acidente que quase morreu, que aí, nasci de novo, não sei o que, agora eu sou outra pessoa, eu não ligo mais para isso, eu não ligo mais para aquilo. Aquilo deu o sentido da vida dela. Aquilo fez a pessoa parar para pensar que tinha coisa que estava errada. Aí eu pergunto a vocês, vai precisar que a gente tenha uma doença grave ou que a gente quase morra num acidente para parar para pensar alguma coisa? É isso que a gente quer? Eu sinceramente, eu fiquei muito preocupado com esse estudo, com essas coisas que eu li, né? E aí a gente pode lembrar o seguinte, vamos lembrar, gente, que todos nós vamos morrer. Né? E aí, beleza. Então, a vida ela não é lá adiante. A vida é agora. É hoje. Até porque se a gente ficar muito louco com esse negócio de hoje, amanhã e depois, acontece o seguinte. A vida lá atrás, ela é... Onde é que foi que eu anotei isso aqui? Ela é depressão. Se você fica preso no passado, ela é depressão. Se você começa a pensar demais no futuro, é ansiedade. E se você se derrete no presente, isso é estresse. Senti hoje? Os grandes males do século aí posicionados dentro do eixo do tempo. Então a gente precisa viver a vida agora. A gente precisa se descobrir hoje. A gente precisa investir tempo hoje
nessa nossa melhoria, né? E aí, se a gente não encontrar o sentido da nossa vida e não encontrarmos o reino dos céus e a Deus e tudo mais que eu falei, o que vai acontecer com a gente? A gente vai ter que repetir o ano. E isso é ruim pelo seguinte aspecto, porque todo dia que a gente não vive essa vida da forma como eu mencionei, nós morremos. Pensa nisso. Você não ganhou nada, você perdeu um dia, você morreu ali. E aí eu volto àquela frase que eu usei lá no início do estudo. A pureza de espírito e a ociosidade são incompatíveis. Então, se você quer atingir a pureza do espírito, vai ter que arregaçar a manga e vai ter que ralar. Vai ter que ter coragem para enfrentar-se e fazer essa viagem interior, né? E aí, que a gente consiga fazer as coisas com maior amor e alegria. Porque no final das contas, pessoal, a fórmula não é estudar, trabalhar, ganhar dinheiro, ter sucesso para ser feliz. A fórmula não é essa, tá? A fórmula é, primeiro a gente busca o sentido da vida e o resto vem de quebra. E aí eu achei até uma frasezinha em Mateus 6,33, em que Jesus disse: buscai o reino de Deus e sua justiça, e todo o resto depois será acrescentado. Será que ele não está dizendo isso para a gente, em outras palavras? Então, para a gente terminar, né, para a gente amarrar aqui o final, já que eu trouxe para vocês todas essas reflexões aí, Pedro nos mostra como darmos o primeiro passo para sermos como crianças. Ele diz assim: desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual, para que, por ele, vos seja dado o crescimento para a salvação. Pedro, capítulo 2, versículo 2. Né? A gente nota que a criança tem essa sede de descobrir, de experimentar, tudo bota na boca, tudo. Isso a gente perdeu por N razões, que não cabe a gente abordar aqui, né? Mas é importante que a gente entenda que a gente perdeu isso. A gente precisa recuperar isso. E que Jesus, sempre ele disse: eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Mateus 10,16. Né? A gente está andando na rua, somos uma pessoa bacana, estamos tentando melhorar, mas se você não ficar de olho e entrar numa rua muito escura, amigo, pode ser que você tenha uma surpresa. Então, fiquemos alertas com relação a isso. Dessa forma, sempre nos instruindo e guardando prudência, aprendamos com as crianças a arte de amar a Deus, a esse mundo e ao próximo, na vivência das virtudes: humildade, simplicidade, valorizando as pequenas coisas, ter mais alegria, ser mais leve, não ter tanto apego às coisas, e etc, 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 etc. Né? Aí vem uma frase também, né, que é uma frase de motivação para a gente, de reflexão, né? Velho é quem se deixou amargar pelo caminho. Criança é quem respira alegria e dá novas chances a si mesmo e aos outros todos os dias. Essa é mole, tá? Essa é mole da gente fazer. As outras são mais complicadas. E por fim, pessoal, o processo do autodescobrimento. Precisamos descobrir o que é bom, o que nos faz melhor. Precisamos embarcar nessa viagem interior para descobrir que dos nossos atos e pensamentos fazemos o nosso céu e ou inferno. E que podemos descobrir que o reino dos céus e Deus estão dentro de cada um de nós. Assim, mesmo em um planeta como o nosso, né, de provas e expiações, conseguiremos entrar em paz conosco mesmo, redescobrindo o sentido das nossas vidas, nos alinhando a Deus nosso Pai. E para finalizar, deixo para vocês uma frase, né, do Julián Maria, de acordo com a minha digníssima. Julián Marias. Julián Marias, que é espanhol.
o caminhante se faz ao caminhar. Então, pessoal, a mensagem era essa, né? Vocês puderam ver aí por que eu fiquei tão preocupado quando eu li o título, né? E isso tudo que vocês viram aqui foi um pouco das minhas próprias reflexões, misturados com tudo que eu procurei, com tudo que eu li, com tudo que eu catei para montar isso daí. E eu espero de coração que vocês levem duas coisas do estudo de hoje, né? A parte religiosa filosófica, que são os ensinamentos de Jesus, mas a parte prática também. Que vocês saiam daqui hoje com a pulga atrás da orelha e fiquem refletindo com relação a todos esses pontos que eu mencionei aqui para vocês. Existe um caminho, existe uma saída, Deus está dentro de nós, o reino dos céus está dentro de nós, o material que nós precisamos está todo dentro de nós. Basta ter coragem de caminhar. Orlando, e aí o caminho se faz. Antônio Machado, tá? Que é espanhol também. Tá? Antônio Machado. Então, pessoal, obrigado pelo tempo de vocês. Obrigado aí pela paciência, né? E vamos fazer uma prece final para a gente dar como encerrada o evangelho dessa semana, tá bom? Então vamos agradecer a Deus Pai Todo-Poderoso por ter estado aqui conosco nessa noite, de ter permitido que cada um de nós pudesse por um momento refletir sobre um ensinamento tão profundo, né? E no qual ele utilizou de forma tão simplória as crianças que alegremente buscavam um contato e buscavam estar do lado dele. Que possamos relembrar esse tempo em que nós éramos crianças, né? Não no sentido físico da palavra, mas no sentido de que não tínhamos tanto peso, nem tantas amarguras, nem tantas dificuldades como temos hoje na vida de adulto, né? Mas que nós renovemos as nossas esperanças nessas palavras, nessas reflexões, e que, acima de tudo, que nós consigamos colocar ações, que Jesus nos abençoe para colocar as ações que nos levarão uma vez mais a nos alinharmos com Ele. Agradecemos a nossa querida vovó, Antônio Birajara e Dr. Felipe, e que Jesus nos abençoe hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Vamos pedir vibração.